Juízes capítulo 4. Eu não vou nem pregar, não dá tempo mais. Mas eu quero só ler um texto com você. Compartilhar com a escola, com você, gente. Verso 1. Juízes capítulo número 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Depois da morte de Ruth, o Senhor os entregou às mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Sisera, que morava em Arosete, na Coluna. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira que ficava entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel vinham até ela apresentar as suas questões. Débora resolve um dia chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. Ele disse: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá, reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sisera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerras e as suas tropas. Eu gosto disso aqui, ó. E eu o entregarei nas suas mãos. Débora está falando com Baraque o que Deus mandou ela falar. Aí olha o que Baraque vai dizer para ela. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. Ela responde: certamente irei com você. Mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua. Porque o Senhor vai entregar Sisera, o comandante do exército, nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedar, ou Quedes. Você sabe muito bem que o período dos juízes é um período de 350 anos. Após a morte de Josué, antes do início do reinado de Saul, Eli, Samuel, o período ali, é o que vai acontecer o período dos juízes. Nesse período de 350 anos, esse povo está na terra que mana leite e mel, a terra que Deus prometeu a eles. Só que esse tempo foi marcado por idolatria, por guerras, por negligências. Esse período de 350 anos é um período de ciclos. Ciclos de erros, ciclos de rebeldia,
ciclos de opressão, ciclos de libertação, porque era assim: o povo adorava, Deus abençoava. O povo errava, começava a bagunça, Deus permitia que os inimigos atacavam o povo. Aí ficava por um período até que o povo clamava, Deus levantava um juiz, esse juiz ia lá e libertava esse povo. Dentre os 13 juízes que foram escolhidos por Deus, só tem um que é uma mulher. O nome dela é Débora. Débora é a que foi escolhida por Deus. E é interessante isso, porque Deus permitiu que Eude, capítulo de número 3, a partir do verso 12, Deus levanta Eude como juiz. Ele vai liderar o povo por 80 anos. E é tudo bem. Até que Eude parou de liderar o povo. Quando ele para de liderar o povo volta para as práticas antigas. No capítulo 4, verso 1, a Bíblia vai dizer que Deus permitiu que o rei de Canaã, o nome dele era Jabim, aí a Bíblia vai dizer que ele começou a oprimir o povo. E ele vai oprimir o povo por 20 anos. Por 20 anos ele vai massacrar, humilhar, afrontar. Esse homem, por nome de Jabim, ele tinha um chefe do seu exército. O nome dele era Sisaque. Sisaque era o líder do exército desse povo. Aí o verso 3, a Bíblia diz que esse povo vai clamar. E quando esse povo clama, Deus decide levantar alguém. E Deus decide levantar justamente uma mulher. O nome dela é Débora. Débora no hebraico é abelha. Faz alusão à doçura e à firmeza que ela teria. Débora vai nascer justamente numa época em que o povo israelita estava imersos, vivendo um ciclo de apostasia, de idolatria. Só que ela tem ministério duplo. Ela vai ser juíza e ela é profeta. Deus levanta ela chama Baraque, um general israelita, e ela diz para Baraque assim: Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. Reúne o povo e vamos para a guerra. Ele diz assim: eu só vou se você for comigo. Ela diz: eu vou. Só tem um detalhe. É uma mulher que vai derrotar, que vai matar o líder deste exército. E aí, eu anotei, acho que 8 aplicações, 8 lições sobre essa mulher. Mas eu vou te falar só de 2. A primeira é que Débora é uma mulher que tem sabedoria. Olha o que o texto diz. Verso de número 4. As pessoas saíam. Ela estava sentada debaixo de uma árvore. E as pessoas vinham consultar ela, conversar com ela, pedir conselho para ela. Isso mostra que Débora era uma mulher que tinha sabedoria. Sabe o que é isso? É alguém que tinha habilidade para discernir e oferecer conselhos sábios. Débora é alguém que tinha uma conexão
tão divina com o céu, que Deus revelava para ela as coisas. E eu gosto disso. Tiago capítulo 1, verso 5. Tiago vai dar um conselho para nós. E olha o conselho dele para mim e para você. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ela lhe será concedida. Olhe para mim e escute isso aqui. Sabe por que eu gosto de Débora? Porque ela é uma mulher que tem sabedoria. Sabe do que você está precisando? Sabedoria. Principalmente nas decisões diárias da sua vida. Sabedoria para você saber lidar na sua casa, com a tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos. Sabedoria para você aprender a lidar no seu trabalho. Sabedoria para você saber lidar com tudo na sua vida. Débora vai me encorajar e encorajar você nessa noite a pedir sabedoria para Deus, através da oração, através das escrituras, porque toda pessoa que tem sabedoria na sua vida, suas decisões são sábias. Toda pessoa que tem sabedoria na sua vida, suas decisões são pautadas naquilo que Deus determina para a vida dela. Toda pessoa que tem sabedoria, ela sabe discernir as coisas de Deus. Ela sabe entender. Então a primeira lição que eu queria que você aprendesse com a Débora é essa. Você precisa começar a ter sabedoria de Deus na sua caminhada cristã. A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é a coragem que Débora tem. Olha o texto. Débora não só ouviu o clamor do povo, mas ela também agiu. Porque só ouvir e não agir é viver no conformismo. Se você está ouvindo Deus te dar um direcionamento e você não age, você está vivendo no conformismo. Só que Deus essa noite está dizendo para nós: eu quero que você ouça, que você tenha ação e que você não viva na inércia. Quando ela ouve que o povo clama e quando ela ouve o direcionamento de Deus, a Bíblia diz que ela manda chamar Baraque e diz para ele assim: vai para a guerra, porque essa batalha você já venceu. Eu gosto disso aqui, porque toda pessoa que tem sabedoria de Deus, ela consegue ouvir a voz de Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Quem ouve a voz de Deus nunca erra o caminho. Vou repetir. Quem ouve a voz de Deus nunca erra o caminho. Quem ouve a voz de Deus nunca toma a decisão errada. Quem ouve a voz de Deus nunca vive de atalhos, porque Deus não tem atalhos, Deus tem caminhos. Débora é alguém que ouvia a voz de Deus. E quem ouve a voz de Deus caminha debaixo da direção de Deus. Só que olha o que essa mulher faz. A Bíblia diz que ela se posiciona. Ela se posiciona em tempos difíceis. Porque o texto vai dizer que os inimigos estão massacrando, estão humilhando. E ela decide primeiro sentar debaixo de uma árvore. E todo mundo que chega e diz: Débora, juíza, profetiza? Sim. Quero falar com a senhora. Quero uma audiência, uma reunião. Senta aí.
Aonde era o gabinete? Debaixo da árvore. Pois não, conte. Aí a pessoa... Aí ela dizia, faz isso, isso e assim. Enquanto ela... Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Enquanto ela está cuidando das coisas da terra, Deus cuida das coisas do céu para ela. Porque enquanto ela está sendo profetiza na vida das pessoas, o povo clama. Deus disse para ela, pode chamar e convocar o povo, porque vocês vão conseguir vencer essa guerra. Eu gosto disso aqui, porque essa mulher, além de sabedoria, ela tem coragem para se posicionar. Essa mulher confiou em Deus. Mas preste atenção nisso aqui, pastor Jonathan. Sisaque é o quê? É um general, sim ou não? É um comandante, sim ou não? É um comandante, ele é o comandante do exército de Israel. Aí olha que curioso, olha o verso 8. É o 8? É o 8. Quando Débora disse para ele, reúne os soldados e vai. Ele podia muito bem ter pegado a tropa aí. Mas olha o que o verso 8 diz. Se a senhora for, eu vou. Mas se a senhora não for. Peraí, mas Baraque não é um guerreiro? Não é um general? Não está indo para a guerra? Não é luta de espada? E por que ele está pedindo para Débora ir com ele? É porque ele não conseguia caminhar sem uma cobertura espiritual. Esse é o grande problema. As pessoas estão caminhando sem cobertura espiritual. E quando você caminha sem cobertura espiritual, você já sabe o resultado. O problema não é você estar na igreja. A igreja está cheia de simpatizantes. Pessoas entram, saem e vão embora. Mas ele disse, a senhora é profetiza, a senhora é juíza. Eu não vou para essa guerra se a senhora não for comigo, não. A senhora nem precisa lutar. Mas só da presença da senhora estar no meio do ambiente traz paz para minha alma. Você convida todo mundo. Você chama todo mundo. Você abre a porta para todo mundo. Só Deus que você não chama. Você convida todo mundo. Mas Deus, só que essa noite, Deus está dizendo para mim e para você, aprenda que se Baraque, que era um comandante de exército, um cara preparado, um guerreiro, eu vou para a guerra, mas só se a senhora for com a gente. Eu só vou dar um passo se a cobertura espiritual estiver na minha vida. Até quando você vai ficar batendo cara? Até quando você vai viver com a vida desse jeito? Deus te trouxe nessa terça-feira e Deus quis começar ao contrário. Primeiro Ele te traz um renovo, para depois você ouvir a palavra dele. Débora tinha tanta certeza que ela disse assim, a vitória virá. Só não vai vir pela sua mão, Baraque. É por mão de uma mulher. Mas não é você. Mas ela tinha certeza que a vitória iria chegar. Saia daqui essa noite tendo a mesma confiança que Débora tinha. A confiança de Débora, pastor Cleito, não estava baseada em probabilidades ou em números. A confiança dela estava baseada num Deus que cumpre palavras. Fica de pé.
Senhor, eu te agradeço pela palavra, pelo que o Senhor preparou para essa terça-feira. Hoje o Senhor mudou tudo e foi necessário. O Senhor pegou gente aqui hoje e disse para esse filho e para essa filha que o Senhor não desistiu dele, não desistiu dela. A minha oração é para que o Senhor continue nos abençoando, nos envolvendo com a tua graça, em nome de Jesus.